Hoje iremos abordar o quadro clínico abdômen agudo. Se caracteriza por uma dor no abdômen que pode ter seu início súbito ou pode ter uma evolução progressiva. Essa condição vai exigir de nós, profissionais, um diagnóstico e um tratamento imediato. Se apresenta em algumas classificações mais frequentes, as quais iremos destrinchar hoje com vocês. Boa noite a todos, eu me chamo Fernanda Martins. Hoje dou início com abdômen agudo vascular, também conhecido como isquemia mesentérica. Nomeando o estado clínico, eu acabei entregando o jogo, então já sabemos que vamos ter algum impasse nos vasos do abdômen, fisiopatologicamente falando, que seria a obstrução dos vasos mesentéricos, o que vai levar à redução do fluxo sanguíneo no intestino, principalmente no intestino delgado e colo. Isso vai ocorrer a um nível que o indivíduo não vai conseguir manter nem ao menos o seu metabolismo basal. É uma situação que pode levar à morte celular, e a necrose do tecido. O abdômen agudo vascular é a forma mais grave que vocês vão encontrar de abdômen agudo, porque epidemiologicamente falando, o indivíduo que chega nesse estado é um indivíduo geralmente diabético, um idoso muito doente, cardiopata, um paciente grave de UTI. Então, por isso que vai ser bastante complicado o seu quadro. O que nos leva às causas. Então, eu trouxe para vocês 4 causas mais comuns. Então, primeira e principal causa é embolia da artéria mesentérica superior. Então, a gente tem um êmbolo que veio de algum lugar, geralmente ele veio do coração e obstruiu essa artéria. Segunda causa é a isquemia não oclusiva, ou seja, não vamos ter nada tapando esse vaso. É um caso de vasoconstricção intensa, severa. O perfil desse paciente provavelmente será um paciente de UTI, um paciente desidratado, um paciente que está recebendo muito drogas vasoativas, uma noradrenalina, um paciente bastante grave. Terceira causa é a trombose da artéria mesentérica superior, ou seja, diferente da primeira causa, que é um êmbolo que veio talvez do coração, a gente vai ter algo que se formou lá, um trombo que foi se formando ali mesmo naquela artéria aos poucos até obstruir. Quarta causa é a trombose da veia mesentérica superior, diferente dos outros casos, que é a nível arterial. Esse aí vamos ter uma complicação na veia superior mesentérica, e é um paciente que ele vai ter umas apresentações clínicas mais diferentes, que é algo mais assim, crônico, que ele vem se arrastando, não é algo mais agudo como quando é a nível arterial. Também nesses casos, quando é a trombose na veia, ele pode apresentar diarreia, a gente vai ver nos sintomas. Então, aproveitando, já vamos para o quadro clínico. Então, esse quadro clínico, ele vai ser bastante variável, porque ele vai depender das causas, dessas 4 causas que eu acabei de citar, e também ele vai depender do grau de oclusão dessa artéria ou veia. Então, gente, o abdômen agudo vascular, ele é como um infarto. É como um infarto, só que no intestino. Então, o paciente vai estar com bastante dor, assim, nota 10 de 10. E, geralmente, quando é a nível arterial, essa dor vai surgir 30 minutos a 1 hora após o paciente se alimentar, após as refeições. A dor dura de 1 a 3 horas, porque esse é o período que o consumo de oxigênio é aumentado pela digestão. Então, alguns pacientes acabam associando a sua dor à alimentação e acabam ficando com medo de se alimentar, e eles podem apresentar perda de peso na sua avaliação. E esse é um quadro bem comum de quando o abdômen agudo vascular é a nível arterial. E como eu disse antes para vocês, quando é a nível de veia, ele pode relatar para você que teve diarreia, e a gente vai aí desconfiar da trombose venosa, da trombose da veia mesentérica. Bom, mas no geral é um paciente taquicardíaco, hipotenso, taquipneico, sudoreico, e tem 2 coisas muito comuns do abdômen agudo vascular, principalmente no início, que é para você conseguir fazer o diagnóstico no início. Esse paciente, ele vai te relatar, que está muito mal, que está com muita dor, mas no exame físico
você não vê muito isso, você espera ali uma peritonite, mas não é o que a gente encontra. Esse paciente, ele tem aí essa desproporção no exame físico, ou seja, vemos muitos sintomas para poucos resultados no exame físico. Aí você já vai desconfiar que é vascular, é abdômen agudo vascular. Isso ocorre geralmente porque quando a gente apalpa, a gente está apalpando a serosa e geralmente a isquemia é na mucosa. Outro ponto muito importante é que ao toque retal, o paciente pode apresentar uma secreção sanguinolenta escurecida, como se fosse uma geleia de framboesa, justamente por conta da isquemia na mucosa. A mucosa vai descamar e vai sair no reto esse sangue um pouco necrótico. Ainda no quadro clínico, esse paciente pode apresentar grandes leucocitoses com desvio à esquerda. Numa gasometria, você vai observar acidose metabólica com aumento de lactato, ou seja, acidose láctea. Isso nos leva ao diagnóstico, que pode ser feito com exames físicos, laboratoriais e exames de imagem, arteriografia, tomografia. Vamos então ao tratamento. A arteriografia, além de ser diagnóstica, também em alguns casos pode ser terapêutica, desobstruindo os vasos na hora do exame. Mas caso já haja peritonite, necrose, aí não tem jeito. Tem que ir para a laparotomia exploradora. O médico vai analisar as alças e o que tiver isquêmico sai, não tem como aproveitar. E o que tiver viável fica. Parece simples, mas é muito difícil decidir, porque se você tirar muito, pode ser que leve o paciente a ter síndrome do intestino curto. E se você tirar de menos, caso haja alguma parte ainda necrosada ou no início da necrose, vai acabar ali, tendo que abrir o paciente novamente. E muitas vezes o médico abre de novo, o cirurgião abre de novo para ter certeza que não ficou nenhuma necrose, nenhum tecido morto. Então, qual seria o problema da síndrome do intestino curto? Com essa síndrome, o paciente vai ter que fazer uma nutrição parenteral definitiva para esta vida, ou ele vai precisar de um transplante de intestino. Então, a gente já veio falando, que esse paciente é um paciente com complicações, é um paciente muito debilitado e ainda vai ter essa ressalva aí na vida dele. Então, eu deixo aí para vocês a importância do diagnóstico inicial, precoce, com todos os sinais que vamos ver no toque retal, o exame físico desproporcional aos sintomas, os exames laboratoriais e de imagem. Meu nome é Odete. Vamos falar um pouquinho do que é abdômen agudo inflamatório. A causa mais comum de abdômen agudo é a apendicite aguda. Pode acontecer em qualquer idade, mais comum na segunda e terceira década de vida, predominante do sexo masculino. Além disso, a apendicite aguda deve entrar no diagnóstico diferencial em qualquer paciente com dor abdominal aguda por conta da sua prevalência. Como é que começa a fisiopatologia da apendicite aguda? Inicia a obstrução do apêndice, que é uma estrutura tubular alongada que tem aproximadamente de 2 a 20 centímetros, uma média de 9 centímetros em que ele pode ser obstruído em qualquer desses itens. Pode existir fecalito ou apendicolito, pode ser obstruído por hiperplasia de células, linfóides, material vegetal, por parasitos ou neoplasias. Com a obstrução, o lume do apêndice vai existir uma hiperproliferação das bactérias e aumento do muco. Vai existir uma distensão intraluminal, vai ocorrer a estimulação nociceptores do apêndice, que são os mesmos nociceptores do intestino médio. Portanto, essa dor é dita visceral, porque é uma dor que vai acontecer periumbilical, é uma dor mal caracterizada, uma dor não localizada periumbilical. Então, com a distensão intraluminal, vai ocorrer uma diminuição da drenagem venosa e linfática desse apêndice e uma isquemia. A partir desse momento, essa dor se localiza porque existe o acometimento do peritônio visceral. A inflamação se torna mais importante acometendo o peritônio visceral.
E com isso a dor migra e se localiza em quadrante inferior direito por conta de estimulação de nociceptores somáticos. Com a isquemia, vai aumentar o processo inflamatório que existe com gangrena e perfuração, que pode ser bloqueada por um abscesso peripendicular ou uma perfuração que pode ser livre, causando peritonite difusa. No quadro clínico do periumbilical ou epigástrica mal localizada, por conta da dor visceral associada. O paciente pode ter também náuseas e anorexia. É um paciente que começa a ficar mais acamado, sem poder andar muito. Ele pode fazer também uma posição de flexão de coxa sobre o abdômen para diminuir a dor. E depois, com o aumento do processo inflamatório, o surgimento de isquemia, essa dor migra e se localiza em quadrante inferior direito. Por conta dessa dor somática, esse padrão migratório é extremamente importante da apendicite aguda. Ela é bem clássica desde que chega com a dor periumbilical. Migra para quadrante periumbilical direito. Associada a isso, o paciente pode ter também vômitos, pode apresentar febre de 38 a 39 graus e uma leucocitose quando o paciente apresenta uma apendicite complicada, com perfuração, uma peritonite. Essa febre geralmente aumenta para 39 graus e vai existir uma leucocitose maior de 20.000 leucócitos. Sinais clássicos da apendicite, os mais conhecidos. Sinal de Bloomberg, uma dor, descompressão brusca no ponto de McBurney, aquele ponto que se traça uma linha da espinha ilíaca intersuperior até o umbigo. O terço proximal é o ponto de McBurney. Quando faz compressão, a descompressão brusca, o paciente vai apresentar dor. Temos o sinal de pessoas, por causa do apêndice retrocecal, fazer uma extensão no quadril, o apêndice encosta no músculo iliopesoas e o paciente vai referir dor. O obturador faz uma flexão coxa com rotação interna da perna do paciente e ele vai referir dor, nos casos de apendicite pélvica. Tem o sinal de Rovsing, que vai comprimir o quadrante inferior esquerdo e o paciente vai referir dor no quadrante inferior direito. O diagnóstico é essencialmente clínico. O paciente que chega com uma dor periumbilical que se localiza no quadrante inferior direito, com anorexia, vômito, deve pensar em em apendicite aguda. E geralmente não precisa de nenhum exame a mais para ser diagnosticado. Alguns livros falam que, nos casos de suspeita que existe apendicite complicada, deve realizar um exame de imagem, no caso ultrassonografia ou tomografia computadorizada. O tratamento basicamente é cirúrgico. O apendicectomia pode ser realizado procedimento laparoscópica ou aberta. Apendicite complicada, usa-se antibiótico pós-operatório. E o apendicite não complicada, usa-se profilaxia pré-operatório. Olá, meu nome é Thalita e eu vou falar um pouco sobre abdômen agudo hemorrágico. O abdômen agudo hemorrágico constitui-se um quadro clínico de choque hemorrágico por sangramento dentro da cavidade abdominal. É comum entre a quinta e a sexta década de vida. Os principais sintomas do abdômen agudo hemorrágico é dor abdominal súbita, de localização difusa e sinais de choque hipovolêmico, como palidez, diminuição do tempo de enchimento capilar, taquicardia, hipotensão, sudorese fria e agitação. Além disso, deve-se ficar atento a outros sintomas, como equimose periumbilical, equimose em região de flancos e dor aguda no ombro devido à presença de sangue ou outros irritantes na cavidade peritoneal. As principais causas do abdômen agudo hemorrágico é a gravidez ectópica rota e ruptura de aneurisma abdominal, mas deve-se ficar atento às outras causas, como ruptura de vísceras parenquimatosas, ruptura de vasos abdominais,
rupturas de tumores hepáticos, principalmente o adenoma, que é um tumor benigno mais comum em mulheres jovens e usuárias de anticoncepcionais. O diagnóstico do abdômen agudo hemorrágico é feito através de um quadro clínico e de exames de imagem, como a ultrassom abdominal e a tomografia computadorizada, que irá dar mais dados de um aneurisma da aorta abdominal, por exemplo, como a sua altura e o seu comprimento. O tratamento do abdômen agudo hemorrágico será através da identificação do grau de choque, seguida da reposição volêmica, de acordo com o grau encontrado. Na seguinte tabela, a classificação do abdômen agudo hemorrágico ela é distribuída em 4 classes. Se a perca de sangue for menor do que 750 ml, uma frequência cardíaca menor que 100 batimentos por minuto, uma pressão arterial normal, uma pressão de pulso normal e uma frequência respiratória 14 por 20, ele é classificado em classe 1. Se essa perca de sangue for de 750 a 1.500 ml, em classe 2. De 1.500 a 2.000 ml, em classe 3. E acima de 2.000 ml, em classe 4. Após a estabilização do paciente com a reposição volêmica, ele poderá realizar a ultrassom ou a tomografia para elucidar a causa e realizar o seu tratamento adequado. Se for gravidez ectópica, o tratamento é cirúrgico e pode variar desde uma salpingoforectomia, que é a retirada de ovários e tubas uterinas, a uma esterectomia total, dependendo também da origem do sangramento. Se o tratamento for de aneurisma, pode ser feito por via intravascular, desde que rapidamente disponível. E se o tratamento for de lesões de órgãos parenquimatosos abdominais, como o fígado, o baço e o rim, irá depender da estabilidade hemodinâmica do paciente. Obrigada. Boa noite, eu me chamo Leide Jane. Vou falar do abdômen agudo perfurativo. O abdômen agudo perfurativo corresponde a um quadro de dor abdominal súbita intensa. É uma das síndromes mais comuns de urgência abdominal não traumática e sua mortalidade pode chegar até 10%. A perfuração de uma úlcera péptica é a principal causa de abdômen agudo perfurativo e a maior parte das úlceras que perfura está localizada na parede anterior do bulbo duodenal. A perfuração da úlcera péptica está associada ao uso crônico de anti-inflamatórios e à infecção por Helicobacter pylori, o famoso H. pylori. Os AINES interferem na produção do muco do estômago, explorando a mucosa gástrica do ácido clorídrico, causando a formação de lesões. Acometem toda a parede do órgão que pode perfurar e o conteúdo gastrointestinal. E o conteúdo gastrointestinal é liberado na cavidade abdominal. Dependendo da perfuração, alto ou baixo, pode iniciar uma peronite química. No caso de alto, se for por baixo, a peronite bacteriana, no caso do baixo. E nos casos de neoplasia, a perfuração pode ocorrer devido a invasões de tumores, levando à isquemia, necrose e à perfuração. Quadro clínico. Está associado a uma perfuração gastrointestinal, com dor súbita e forte. Com a dor muito intensa, às vezes o paciente consegue identificar o momento da perfuração. Os pacientes geralmente chegam muito rápido ao pronto-socorro. Falando do diagnóstico, o diagnóstico é dado com a história, com achados do exame físico e exames complementares. Para definir o diagnóstico, durante o exame físico, o paciente costuma apresentar pouca morbilidade e respiração curta, porque a dor piora com a movimentação e para uma avaliação adicional é indicado radiografias do tórax e abdômen. Do tórax pode confirmar a pneumoperitônio e a do abdômen para identificar o sinal de Higler. Falando do tratamento, o tratamento vai depender da etiologia da perfuração, se a contaminação é limitada, se há sinais de sepse. O manejo clínico inicial estabiliza com a reposição de fluidos antibioncoterapia. Nos casos de peritonite difusa e
pneumoperitônio. Está indicada a cirurgia. Boa noite, me chamo Alane e vou falar do abdômen agudo obstrutivo. Bom, o abdômen agudo obstrutivo é uma síndrome caracterizada por um obstáculo mecânico ou funcional que leva à interrupção da progressão do conteúdo intestinal. Pode ser agudo ou crônico. Fisiopatologia. Quando há uma obstrução intestinal, o conteúdo intraluminal é impedido de progredir em direção ao reto, levando a uma distensão de todo o intestino. Com a progressão do quadro, a parede intestinal torna-se demasiada, comprometendo a absorção de nutrientes. A distensão das alças pode levar a um comprometimento da vascularização, dificultando a chegada de sangue ao intestino. Com a perfusão comprometida, a parede intestinal começa a isquemiar, podendo evoluir para necrose e perfuração em segmento isquêmico, tipicamente do intestino delgado, causando assim uma hemorragia interna. Classificação. Pode ser classificado segundo altura do obstáculo, bloqueio do lúmen, situação, irrigação e vitalidade de alças ou forma de obstrução. Na altura do obstáculo, temos a obstrução alta e a obstrução baixa. Na obstrução alta, ocorre acima da válvula iliocecal, intestino delgado. O paciente pode apresentar alcalose metabólica devido à perda de ácido no vômito. Já na obstrução baixa, a obstrução ocorre abaixo da válvula iliocecal, no cólon, intestino grosso. Os pacientes podem apresentar acidose metabólica devido à perda de bicarbonato. Já no bloqueio do lúmen, pode ser total ou parcial, intraluminal ou extraluminal. Na situação de irrigação e vitalidade de alças, podem ser simples ou estrangulada. Na simples, é sem comprometimento de alça. Na estrangulada, pode haver isquemia ou necrose de alça. Ainda nas formas de obstrução, vamos ter a de alça aberta e a de alça fechada. Na alça aberta é quando a válvula iliocecal é incompetente. As fezes podem retornar para o intestino delgado e ocorrer o vômito fecaloide. Já na alça fechada, a válvula iliocecal é competente. Ocorre a oclusão em dois pontos diferentes do trato intestinal, ponto proximal e distal, válvula iliocecal e sigmoide. Nesse caso, o fluxo é unidirecional, impedindo o retorno do conteúdo para o intestino delgado. Vamos para os tipos de obstrução. Neles temos obstrução mecânica, obstrução com sofrimento de alça e obstrução metabólico-funcional. Na obstrução mecânica, vamos ter as esternoses, que podem ser congênitas e adquiridas, inflamatória, pós-radioterapia e neoplasia. Ainda vamos ter preenchimento de luz, que pode ser parasitária, fecaloma, cálculo biliar ou corpo estranho. E ainda, dentro da obstrução mecânica, compressão extrínseca, que pode ser por brida, aderências e hérnias. Só lembrando que bridas são membranas ou cordões de tecido cicatricial. Na obstrução com sofrimento de alça, vamos ter a de causa vascular primária e a de causa vascular secundária. Na causa vascular primária, vamos ter a isquemia mesentérica ou trombose mesentérica. Já na causa vascular secundária, pode ser por torção, por hérnias, bridas ou volvos. E volvo é quando o intestino dá uma volta ao redor dele mesmo. E ainda vamos ter a obstrução metabólico-funcional, que pode ser de causa sistêmica ou causa local. Na sistêmica, pode ser por sepse, diabetes descompensada, distúrbio hidroelétrico ou paciente acamado crônico. Na causa local, peritonite ou pós-operatório de cirurgias abdominais. Agora, vamos aos sintomas. Dor. A dor pode ser tipo cólica, de início brusco, evolutivo, de localização variável, a depender da etiologia. Dores em região periumbilical demonstram a ocorrência de obstrução alta no intestino delgado. Dores em hipogastro sugerem obstrução baixa, intestino grosso. Algumas horas após o início do quadro, há uma exaustão intestinal, diminuindo a intensidade das ondas peristálticas, assim diminuindo as cólicas. As náuseas e os vômitos surgem precocemente nas obstruções altas, eliminando material estagnado e de aspecto biliar. Na obstrução baixa, pode não haver vômitos com conteúdo entérico. A presença de vômitos fecaloides demonstra uma obstrução tardia estabelecida. Na obstrução do intestino grosso, os vômitos podem estar ausentes,
porém, quando presente, costuma ocorrer mais tardiamente. Quando a oclusão parcial do intestino, o paciente pode eliminar gases. E quando a oclusão total, ocorre a parada de eliminação de gases e fezes. Pode ainda ocorrer diarreia antes da parada de eliminação de gases e fezes. Isso acontece porque a onda peristáltica, violenta que está tentando vencer o ponto de obstrução, continua passando pela parede da alça, alcançando a alça abaixo da obstrução. Se houver alguma quantidade de fezes residual, elas serão expulsas rapidamente. Distensão abdominal pode ser simétrica ou assimétrica. Vamos ao tratamento. As principais medidas de suporte clínico são dieta zero para limitar a distensão abdominal, descompressão intestinal através de sonda nasogástrica para aliviar os vômitos, reduzir o risco de aspiração e melhorar a ventilação pulmonar, e a correção dos distúrbios hidroelétricos, ácido básico através da reposição volêmica. O tratamento cirúrgico através da laparotomia exploradora está indicado para os pacientes com sinais de complicação, como febre, leucocitose, irritação peritoneal, ou para os pacientes que não respondem ao manejo clínico. Obrigada. Meu nome é Emilaine e eu irei falar sobre as intervenções de enfermagem. É importante lembrar a gravidade do problema do paciente e também que os sujeitos apresentam diferenças e similitudes em cada caso do abdômen agudo, tanto para o paciente como para os seus familiares. A ansiedade, o medo, a dor são fatores importantes que requerem atenção especial da equipe de enfermagem. Dentre as principais intervenções, destacamos promover medidas de higiene e conforto ao paciente, controlar os sinais vitais, especialmente a temperatura corporal, devido à possibilidade do quadro infeccioso local, manter o equilíbrio hidroeletrolítico, registrar manifestações cutâneas gerais, especialmente aquelas que podem denunciar alterações na circulação sanguínea, relatar características, intensidade, localização e fatores que agravam ou aliviam a dor do paciente, e destacamos que o significado da dor é subjetivo. Em cada paciente, a experiência da dor é diferente.